Fala pessoal, eu sou o professor Pedro Santos e estou hoje aqui com uma maratona de questões para vocês sobre a lei de drogas, tudo bem? A lei de drogas, a gente vai tratar hoje 18 questões, as mais atuais que eu encontrei, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá começar a lei de drogas. Também tem pessoas que falam lei antidrogas, né? Mas vai de como você pretende chamar, né? Não faz diferença alguma, tudo bem? Vamos lá? Então, Lei 11.343 de 2006, tudo bem? Vamos para a primeira questão. Conforme a Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às penas de... Vale ressaltar aqui que já fala que é para consumo pessoal, né? Olha aqui. Aqui temos a questão ali, a incidência do artigo 28, né? Que é para uso pessoal, tudo bem? Letra A. Prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade e prisão. Não, né? Advertência sobre os efeitos das drogas, multa e prisão. Também não, né? Também já está incorreta. C. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aqui a gente tem o nosso gabarito, certo? E letra D, prestação pecuniária, perda de bens e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, certo? Está incorreto também aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso artigo 28. Ó, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem uma questão ali sobre a droga para consumo, né? O artigo 28 ali da Lei de Drogas. Então, vamos para a nossa próxima questão, tudo bem? Ainda em relação às disposições da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, assinale a opção correta. Letra A. Independentemente da infração penal praticada, será isento de pena o agente que, em razão da dependência de droga, tenha sido, a tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É exatamente a disposição do artigo 45 da lei, tudo bem? Então, aqui, essa já é a nossa opção correta. Vamos ver o que está incorreto nas demais alternativas. B. É vedada a concessão de livramento condicional aos crimes previstos na lei em questão. Na verdade, em algumas hipóteses, é permitida, né? É
permitida a concessão de livramento condicional aos crimes previstos na lei. Mas só que é em algumas hipóteses, tá? Tudo bem? A gente vai ter essa disposição lá no artigo 44, parágrafo único da lei, tá bom? Artigo 44, parágrafo único, que a gente já vai ler. C. Os crimes de posse de drogas para consumo pessoal e de associação para o tráfico são insuscetíveis de indulto. Na verdade, aqui o crime de posse de drogas para uso pessoal, não, né? Na verdade, os crimes de tráfico de drogas ou tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas. Tráfico de maquinários. E de colaboração com o tráfico, que são... Vou colocar aqui embaixo, tá? E colaboração com o tráfico. Esses são os crimes que são suscetíveis de indulto, tá bom? A gente tem essa disposição justamente no artigo 44 também. A gente já vai analisar. D. Diante do rigor normativo, para os crimes envolvendo o comércio de drogas, não se admite redução de pena para o consumo, ainda que ele colabore voluntariamente na indicação de outros envolvidos e na recuperação do produto do crime. Na verdade, se admite sim, né, a redução da pena. A redução será de 1/3 a 2/3, tudo bem? De acordo com o artigo 41. Vamos ver essas disposições? O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1 a 2/3. Tudo bem? Artigo 44. Os crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º, que é tráfico de drogas, né? E 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça ou indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos, tá bom? Então, esses são os crimes insuscetíveis de indulto. Parágrafo único. Os crimes previstos no caput deste artigo dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico, ou seja, do mesmo crime, né? Incidente específico naquele mesmo tipo penal. Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito
proveniente do caso fortuito ou força maior de droga era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aquele será isento de pena, tudo bem? E aqui, portanto, temos o nosso gabarito, tá bom? Então, cobrou ali a questão das penas, né, da possibilidade de ser aplicada a pena para completamente incapaz, né, para o agente completamente incapaz, e vemos que não é possível, tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão aqui. A Lei 11.343 de 2006 estabelece regras para o tratamento do usuário ou dependente de drogas. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. A. Na verdade, item 1, né? Afirmativa 1. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM, do estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Essa é exatamente a disposição do nosso artigo 23A, parágrafo 2º da Lei de Drogas, tá bom? Afirmativa 2. É considerada internação voluntária aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. Isso mesmo, temos a disposição no artigo 23A, parágrafo 3º, tudo bem? Vamos lá para mais uma das afirmativas. É considerada internação involuntária aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, ou na absoluta falta deste, do servidor público da área de saúde, da assistência social, dos órgãos públicos integrantes do CISNAD ou servidores da área de segurança pública que constate a existência de motivos que justifiquem a medida, na verdade, exceto, né, os servidores. Então, essa parte final aqui está incorreta, de acordo também com o nosso artigo 23A, também lá no parágrafo 3º. Tá bom? Já vamos ver essas disposições legais. Assinale A se a afirmativa 1 e 2 estiverem corretas. Essa daqui é o nosso gabarito, tudo bem? Que é a letra A. Artigo 23A. Vamos ler as disposições. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Certíssimo. Parágrafo 3º. São considerados dois tipos de internação. Internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas, certo? Também.
Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou responsável legal, ou na absoluta falta deste, de servidor público, na área de saúde, da assistência social ou órgãos públicos integrantes do CISNAD, com exceção, tudo tá vendo aqui? Com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Então, o agente de segurança pública não poderá pedir a internação involuntária do agente, tudo bem? Se tiver algum motivo que justifique. Então, essa é a exceção. Então, a gente pode verificar que nesses casos de internação, que é o que vem cobrando aqui nessa questão, o agente de segurança pública ele não pode solicitar a internação involuntária, né, do agente quando ele se recusa a ir para o internamento. Então, o agente de segurança pública não poderá fazer esse requerimento. Tudo bem? Com isso, vamos para mais uma questão. Um guarda municipal do município de Uruguaiana, ao realizar suas atividades em um parque da cidade, em frente a uma escola, constatou a existência de algumas plantas de substância destinada à produção de droga do tipo maconha. Na mesma ocasião, foi informado pela vizinhança de que se tratava de ação de um morador da casa em frente ao referido plantio. Ouvido o plantador, alegou em juízo ser dependente e que aquela atividade se destinava ao seu consumo pessoal. Nessas condições, após as devidas avaliações, pode ser aplicada as seguintes penas. Novamente, temos aqui o artigo 28, né, da Lei de Drogas, que é o porte de drogas para consumo. Então, quais as penas? Advertência devido ao uso de área pública sem autorização? Não, né? Na verdade, a advertência é devido sobre os efeitos das drogas. Então, a advertência será sobre os efeitos das drogas. Prestação de serviços à comunidade, correto. Medida educativa em programa ou curso educativo. Aqui está certo também. Então, aqui a gente tem o item 1 está incorreto e o item 2 e 3 estão corretos. Então, pessoal, lembrando que o juiz, na hora de determinar essas penas aqui, né, para o acusado, ele pode determinar que essas penas sejam cumulativas, dependendo ali do caso que se verificar, ou pode ser aplicada apenas uma das penas, né? Então, lembrando que esse ROC ele pode ser cumulativo, tudo bem? Agora vamos para as alternativas. Quais estão corretas? Apenas 1, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, apenas 2 e 3. Aqui o nosso gabarito, tudo bem? Então, temos mais uma questão ali que trata do artigo 28, artigo bem importante, cai bastante em prova. Então, vamos para a nossa próxima questão. A Lei 11.343, de 2006, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, bem como define e dá outras providências. Segundo essa lei, todas essas competências e atribuições competem a qual órgão de âmbito nacional? Aqui temos exatamente a disposição do artigo 1º da lei, tudo bem? E esse órgão é o SISNAD. Vamos ver a disposição da lei? Esta lei instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social dos usuários dependentes de drogas. Estabelece normas para repreensão à produção não autorizada, ao tráfico ilícito de drogas e define crimes, tudo bem? Então, temos uma questão aqui que fala basicamente do SISNAD, né? A abrangência que ele tem, ali conforme dispõe o artigo 1º da lei, que cria, né, esse órgão e vem para auxiliar nesse combate, né, às drogas. E ele tem várias atribuições que a lei apresenta, tudo bem? Tem as suas finalidades ali específicas e a gente vai ter questões sobre isso. Vamos para a nossa próxima questão. A respeito do procedimento para apurar as infrações previstas na Lei de Drogas, é correto dizer que... O interrogatório do réu é o primeiro ato da instrução processual, seguido da oitiva das testemunhas. Com previsão expressa na lei das alegações finais apresentadas, em regra, na forma de memoriais, não, aqui está incorreto, né? Via de regra, será dado tempo para sustentação oral, de 20 minutos, tudo bem? Tanto para o Ministério Público quanto para o defensor ali do agente, tá bom? Então, aqui a gente já tem uma das alternativas incorretas. Isso está previsto no artigo 57 da lei, tudo bem? Então, não vai ser por memoriais, vai ser sustentação oral. B. Ao crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicar-se-á o procedimento do juizado especial criminal, excepcionadas as hipóteses de concurso com os artigos 33 a 37 do mesmo diploma legal. Perfeito. É exatamente o que diz o nosso artigo 48, parágrafo 1º. Ou seja, se ele for indiciado, né, ali pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal e não tiver ligação com os outros crimes ali de tráfico de drogas, de equipamento, né, equipamento para tráfico de drogas, ele pode sim ser julgado pelos juizados especiais, tá bom? C. O Ministério Público, ao oferecer denúncia, pode arrolar até 5 testemunhas. Já a defesa, na defesa prévia, pode arrolar até 8 testemunhas. Não, né? Também serão 5 testemunhas. Tá bom? Isso está disposto lá no artigo 55, parágrafo 1º. D. Por determinação judicial, inclusive de ofício, é possível a apreensão de bens
direitos e valores, quando houver suspeita de serem produtos de crime previstos na lei de drogas. Não, né? De ofício não é permitido, tá bom? Não será de ofício. Será requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação. Então, aqui será MP ou assistente de acusação, tudo bem? Acusação. Isso que determina é o artigo 60 da Lei de Drogas. E, por expressa vedação constante da Lei de Drogas, não se aplica aos crimes nela tipificados o artigo 366 do CPP, que prevê a suspensão do processo e do prazo prescricional, se o réu, citado por edital, não comparece e nem constitui advogado. Na verdade, ela não tem essa vedação, né? Na verdade, é até permitido expressamente na lei que se aplica, né, aos crimes, de acordo com o artigo 60, parágrafo 3º. Vamos ler o que dispõe esses artigos? Vamos lá. 48, parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Perfeito? Artigo 55, parágrafo 1º. Na resposta, consiste em defesa preliminar e exceções. O acusado poderá arguir preliminarmente e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5, arrolar testemunhas. Ou seja, 5 testemunhas, né? Não 8. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos cada um. Tá vendo aqui? Prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Por fim, temos o artigo 60, parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 366 do Decreto-Lei número 3.689, que é o CPP, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos e valores. Então, é isso. Temos aqui mais uma questão concluída que fala mais sobre ali a parte processual, né? E também pede a letra correta, né? A alternativa correta. E a gente viu ali que temos a alternativa B, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima questão. Nos termos da lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e da outras providências, é correto afirmar que
Os programas de internação voluntários ou involuntários devem ser acompanhados pela Polícia Militar com o apoio da Guarda Municipal, onde houver. Na verdade, não tem previsão legal, né, disso daqui. Então, vamos colocar aqui que não há previsão legal. Tudo bem? Entretanto, a gente vê ali no artigo 23A que quem deve normalmente acompanhar, indicar, determinar que o paciente seja internado são os agentes de saúde, tudo bem? E os assistentes sociais. Mas aqui ele fala sobre os agentes da Polícia Militar, né? Inclusive, existe aquela exceção que a gente já falou anteriormente, que eles não podem, né, solicitar a internação involuntária. Então, além de não ter uma previsão legal, a lei ainda se contradiz, né? A questão se contradiz com a lei nesse outro ponto que também está ali no artigo 23, inclusive. Mas só que os principais envolvidos nessas internações são os agentes da saúde, tudo bem? Os médicos ali, as clínicas. Então, essa lei, além de não ter previsão legal, né, essa alternativa está incorreta, tudo bem? Vamos voltar às próximas alternativas. B. A internação involuntária do dependente de drogas limita-se ao tempo máximo de 6 meses. Aqui está incorreto, salvo quando o laudo médico pericial determinar prazo maior. Negativo. Completamente incorreto. Temos que o prazo máximo é de 90 dias, tudo bem? Vou colocar aqui, vai ficar um pouco apertado, mas 90 dias, tudo bem? Artigo 23A, parágrafo 5º. Ficou apertado, mas dá para ver. Tá bom? O PIA é o Programa de Internação Avançado, elaborado como projeto terapêutico para as áreas de grande incidência de uso de drogas, tais quais as cracolândias. Não, na verdade, o PIA, pessoal, é o plano individual de atendimento. Então, essa aqui já está incorreta também. Tá bom? D. Na internação de dependentes de drogas, na modalidade voluntária, deve ser colhida prévia declaração escrita do drogadicto, optando por esse tipo de tratamento. Isso mesmo, a gente tem essa disposição lá no artigo 23A, parágrafo 4º, inciso 1º. Tudo bem? Então, essa questão aqui traz novamente sobre a questão ali do agente que vai ser internado, né, para ser recuperado ali do seu vício com as drogas, e vem sendo cobrado recorrentemente esse artigo 23 que fala sobre essa internação voluntária, involuntária, tudo bem? Principalmente nessas questões de múltipla escolha. Eu separei aqui apenas questões de múltipla escolha, tudo bem? E eu separei as mais atuais que eu encontrei. Então, vem sendo cobrado recorrentemente, tá? E vamos ler o que dispõe esses artigos novos que eu trouxe para vocês. Artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente as formas de internação
em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam, e daí a gente tem a continuidade do artigo que eu não trouxe aqui, tudo bem? Você pode ficar à vontade para ler a lei, esses artigos que vêm sendo recorrente. Eu trouxe esse artigo 23A justamente para falar sobre aquela questão, aquela alternativa que dizia sobre os policiais, né? Que os policial militar e a guarda municipal deveriam acompanhar. Aqui fala exatamente, né? Que na verdade são os a saúde, né? O pessoal da saúde que deve acompanhar, os assistentes sociais, deve dar um suporte para a família e não a polícia, né? Tudo bem? Vamos retornar aqui. Parágrafo 4º. A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por esse regime de tratamento, tá vendo? Exatamente a disposição que a gente tinha na letra D. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Parágrafo 5º. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese comprovada de impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. A família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Tudo bem? Então, aqui pode ver que envolve bem mais o pessoal da saúde, né? Nessas questões do tratamento e da internação, tá bom? Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta um dos princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga, o SISNAD, instituído pela Lei 11.343. Aqui fala princípios, pessoal. Cuidado para não se confundir com a finalidade. Tudo bem? Então, não se confunda com finalidade, tá? Aqui também tem a previsão aqui na lei. A. Articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido de drogas. B. Buscar a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. C. Reprimir a produção não autorizada de drogas, seja no plantio, na cultura ou na colheita. D. Construir consensos locais para estabelecer os fundamentos do SISNAD. E respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Aqui temos um dos princípios previstos lá no artigo 4º. Inclusive, está lá no inciso 1 da lei, tudo bem? Aqui, são princípios do SISNAD.
o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Então aqui a gente trouxe uma questão sobre os princípios do CISNAD, né? E ali nas outras alternativas não apresentava nenhum dos princípios, nenhuma das alternativas apresentava realmente algo que fosse nem perto. Então, se você der uma lida breve ali, prestando bastante atenção, você consegue acertar uma questão dessa com tranquilidade. Lembrando sempre de também não se confundir com a finalidade. Ali a questão A trazia a finalidade e não o princípio. Então, se de repente você não presta muita atenção na questão, você vai acabar errando por uma bobeira. Então, lembra sempre disso e você vai se sair bem na sua prova, tudo bem? Vamos lá. Dado que o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 e suas alterações descreve sobre a pena para quem importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Assinale a alternativa que apresenta a respectiva pena, de acordo com o artigo 33 da Lei 11.343. Então, aqui é a pena para o tráfico de drogas, né? E está ali de 5 a 15 anos, né? E o pagamento de 500 a 1.500 dias multa, tá bom? Letra A, essa questão pedia apenas a pena, né, do artigo 33, então bem simples, questão bem fácil, bem básica, tá bom? Aqui, ó, vamos ler o artigo 33, né, que fala sobre o tráfico. Na verdade, a gente já leu, né, ali na questão mesmo, e aqui temos, ó, pena de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Perfeito? Com isso, encerramos mais uma questão e vamos para a próxima. Considerando as disposições contidas na Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, e o entendimento jurisprudencial majoritário dos tribunais superiores, assinale, avalie as seguintes informações. Vamos lá. Para a configuração do delito de tráfico de drogas previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida, a fim de estabelecer o seu poder viciante. Essa afirmativa está correta, de acordo com a jurisprudência em teses número 126 do STJ. Tudo bem? É um informativo, né, do STJ, jurisprudência em teses. E de acordo com esse informativo que ele trouxe, número 126, está correta, tudo bem? Não precisa ser oferido ali a pureza, né, da substância para ser caracterizado o crime de tráfico de drogas. A segunda afirmativa. Se a conclusão do incidente de insanidade mental reconhecer a semi-imputabilidade do acusado, deve o juiz absolver
impropriamente o réu, incorreto, em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, reduzindo a pena de 1 a 2/3. Aqui está correto, a redução de 1 a 2/3, mas só que a absolver impropriamente está incorreto, não é o que dispõe o artigo 46, tudo bem? Então ele vai ter essa redução da pena, porém não vai ser absolvido impropriamente, tudo bem? A condenação simultânea nos crimes de tráfico e de associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição de penas do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, ou seja, o tráfico privilegiado. Tudo bem? E temos mais um informativo, né? Jurisprudência em teses. Cento e 131 do STJ. E está correto também. Tudo bem? 4. Sendo primário e de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, cabe a incidência da minorante do tráfico privilegiado ao agente que pratica o delito de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, previsto no artigo 33, parágrafo 2º da Lei 11.343 de 2006. Na verdade, está incorreta, não é esse crime, né? Até aqui estava correto, mas o delito será o previsto no artigo 33, caput. E parágrafo 1º, que basicamente é o tráfico de drogas, tudo bem? E essa disposição, quem nos traz é o artigo 33, parágrafo 4º, tudo bem? Então aqui temos apenas a 1 e a 3 corretas, né? O restante está incorreta, ou seja, letra A. Vamos ler esses informativos que foi cobrado aqui na nossa questão, e é bem interessante que as duas afirmativas que trouxe o informativo são as que estavam corretas. Então, basta estar ligado aí na aula que você está vendo sobre lei de drogas que você vai acertar essas questões, tá bom? Fique sempre atento, leia sempre com atenção. Ali na própria enunciado da questão fala que terá entendimentos dos tribunais superiores, né? Então, vamos ler esses informativos. Jurisprudência em teses, número 126 do STJ. Para configuração do delito de tráfico de drogas previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida. Perfeito. Jurisprudência em teses, número 131 do STJ. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, ok?
Artigo 43, parágrafo 33, desculpa, parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas em 1/6 a 2/3. Tudo bem? Desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Lembrando que esses bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, são requisitos cumulativos, tudo bem? Para o tráfico privilegiado, para conseguir, né, essa redução da pena. Eu também estava verificando aqui no material, e aqui ele fala a redução de 1/3 a 2/3. Esse ponto aqui também está incorreto, né? É 1/6 a 2/3. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, a tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, as penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3. Na verdade, estava correto, né? Eu acabei me confundindo aqui com os artigos, porque aqui traz de 1/6 a 2/3. E então, na verdade, aqui estava correto, né? Eu acabei me confundindo ali com as disposições legais, mas realmente, aqui nesse caso, né, de semi-inimputabilidade, realmente essa redução é de 1/3 a 2/3, tudo bem? E apenas para o tráfico privilegiado, que é de 1/6 a 2/3. Ficou entendido agora? Apesar da breve confusão aqui, a gente já conseguiu ler ali o artigo 46 e verificar que realmente estava correto. Entretanto, a absolvição ali realmente não é o caso, tá bom? Apenas a redução. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão, então. A Lei 11.343, de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para repreensão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes e dá outras providências. Não faz parte dos princípios desta lei. Então, temos novamente o nosso artigo 4º, né, que fala sobre os princípios do SISNAD. A. O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Está correto, conforme o inciso 2. B. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. Correto também, é o inciso 4º. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, não sendo seu foco a reinserção social. Aqui, na verdade, tendo foco também na reinserção social, né? Com foco na reinserção social. Tanto é que dispõe aqui, ó, até no título mesmo
da questão de reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Somente atendê-los. Aqui já está completamente incorreta. Então já temos o nosso gabarito. Esse princípio aqui não está correto, de acordo ali com o inciso 7º do artigo 4º. D. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do CISNAD, inciso 8º. Tá bom? Vamos ler as disposições do artigo 4º. São princípios do CISNAD: o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Inciso 4º. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para estabelecimento dos fundamentos e estratégias do CISNAD. Inciso 7º. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Artigo 8º, inciso 8º. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do CISNAD. Certo? Mais uma questão aqui que traz os princípios, né, do CISNAD. E em uma delas a gente tinha coisas erradas, né? Não estava incorreto. Tudo bem? Mas também é uma questão bem tranquila se você estiver atento às disposições da lei. Vamos para mais uma questão. Conforme o teor da chamada Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, acerca das internações voluntária e involuntária do dependente de drogas, assinale a afirmativa correta. A. A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por profissional da saúde ou da segurança pública. Na verdade, será pelo médico responsável. Perfeito. B. Todas as internações e altas de que trata a lei referida deverão ser informadas ao Ministério Público no prazo máximo de 48 horas. Incorreta. Esse prazo aqui, na verdade, é de 72 horas, tá bom? Isso que prevê é o artigo 23A, parágrafo 7º. A internação, inclusive a voluntária, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Exatamente o que dispõe o artigo 23A, parágrafo 6º. Tá bom? D. A internação involuntária perdurará no máximo 120
120 dias. Conforme a gente já viu anteriormente, esse prazo aqui será de 90 dias, né? Beleza? A internação voluntária terá seu término determinado apenas pelo médico responsável. Na verdade, será pelo médico responsável ou por solicitação escrita, né? Escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Tá bom? Então, aqui ele diz que é apenas pelo médico, mas na verdade pode ser feito por solicitação, né? Da pessoa que deseja interromper esse tratamento, não apenas pelo médico. Então, a gente já tem o nosso gabarito, letra C, e vamos ver as disposições legais do artigo 23A, que a gente não viu ainda, né? Parágrafo 6º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, tá bom? Isso aqui era o nosso gabarito, a letra C. Parágrafo 7º. Todas as internações e altas de que tratar esta lei deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta lei, tá bom? Mas temos mais uma questão aqui que fala sobre as internações, né, seja ela voluntária ou involuntária, e que traz basicamente as disposições ali do artigo 23A, tá bom? Que traz todas essas questões da internação, né, seja ela voluntária ou involuntária, do prazo que tem que ser comunicado, né, quando a pessoa sai, quando a pessoa entra. Então, a gente tem mais uma questão sobre isso. E vamos para a nossa próxima questão. Evandro, sem objetivo de lucro, leva um cigarro de maconha a Agnaldo, pessoa do seu relacionamento, para juntos o consumirem em uma praça pública. Todavia, são flagrados por guardas municipais no momento em que Agnaldo coloca o cigarro na boca, tragando-o. Adultos, Evandro e Agnaldo são conduzidos pelos agentes públicos à delegacia de polícia da área do fato. Evandro não tinha o costume de assim agir. Tratando-se de mera eventualidade. Neste contexto, Evandro cometeu o crime previsto. Então, a gente tem lá no artigo 33, né? Parágrafo 3º. Vamos ver as alternativas. Aqui, ó, artigo... No caput do artigo 33. Não. É no parágrafo 3º, em um dos parágrafos do artigo 33 da lei. Tá bom? Vamos ler a disposição aqui, ó. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28, que é o porte de uso de drogas para consumo, né? Então, é que ele praticou o crime de oferecer, né, a droga para a pessoa do seu convívio.
Nesse caso aqui, não necessariamente a pessoa precisa consumir. Tudo bem que nesse caso a pessoa consumiu, mas apenas oferecer a droga já consuma esse crime aqui disposto, tá bom? E também vale lembrar que essa pessoa do seu relacionamento não necessariamente precisa ser uma pessoa com que você, ali, seu namorado, seu esposo, é qualquer pessoa do convívio, um amigo, um colega. Isso quer dizer com uma pessoa do seu relacionamento, que é uma pessoa que você já conhece, né? Você não está oferecendo para um estranho, tudo bem? Senão vai caracterizar ali o crime de tráfico de drogas, tá bom? Então, tem essa especificidade que altera ali o tipo penal e a pena também é bem diferente, né? Tá bom? E com isso, essas são as o que eu tinha para falar dessa questão e vamos para mais uma. No que se refere à lei de drogas, assinale a alternativa correta. A instigação ao consumo de drogas para efeitos de caracterização do delito tipificado no artigo 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas pode ser genérica, não pressupondo que vise pessoas determinadas ou determináveis. Na verdade, ela não pode ser genérica, né? Justamente de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º. Ela deve ser específica. Tá ok? B. Para a configuração do crime tipificado no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei de Drogas, não se exige na lei que a atuação do policial disfarçado tenha sido previamente autorizada judicialmente. Isso aqui é uma inovação, né? E realmente está correto. É justamente a disposição do artigo 33, parágrafo 1º. C. O auxílio ao consumo de drogas para efeitos de caracterização do delito tipificado no artigo 33, parágrafo 2º, abrange inclusive a entrega direta da droga ao usuário. Na verdade, não abrange, né? Não abrange a entrega direta. Não necessariamente vai precisar ali da entrega da droga para caracterizar o crime previsto no artigo 33, parágrafo 2º. O oferecimento da droga para o uso compartilhado, a gente acabou de ver, né? O artigo 33, parágrafo 3º, não demanda para os efeitos da subsunção típica que o destinatário da droga seja a pessoa do relacionamento do agente, bastando que a oferta seja gratuita, negativo, né? Necessariamente precisa, senão vai caracterizar o crime de tráfico de drogas. Como a gente já leu ali anteriormente, na outra questão. Vamos ver as disposições que não vimos ainda. Artigo 33, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular. A agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Tudo bem? Parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Aqui não fala nada de entrega, né? Essa aqui era que a alternativa falava que deveria entregar a droga.
Aqui fala só sobre induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido. Então, não necessariamente você precisa fornecer a droga para aquele indivíduo. É apenas a prática de você estar ofertando, já ofertando não, instigando, né? Falando, ó, você tem que usar, é bom para isso, é bom para aquilo, você vai estudar melhor. É simplesmente essa instigação já caracteriza o crime aqui do artigo 33, parágrafo 2º, tá bom? Vimos ali também que se for ofertado para agente policial, que estava ali disfarçado, também vai caracterizar o crime. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. Sobre a internação de dependente de drogas, segundo as previsões constantes na Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que a internação voluntária é permitida, mas terá o prazo máximo de 60 dias. 90 dias. A gente já viu anteriormente, vem sendo recorrente nessa questão do prazo para internação involuntária. Lembrando que o prazo máximo é de 90 dias. Qualquer prazo diferente disso está incorreto. 6 meses, 60 dias, 30 dias, 120 dias é o prazo de 90 dias. Perfeito? B. Em qualquer que seja a modalidade de internação, voluntária ou involuntária, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Perfeito. C. Então aqui a gente já tem o nosso gabarito. Vamos ver o que está correto, o que está errado nas demais alternativas. As internações involuntárias, assim como as altas, serão informadas ao Ministério Público e aos demais órgãos de fiscalização por meio do Sistema Único. Regra inaplicável às internações voluntárias? Não, né? É uma regra aplicada a todas as internações. Todas as internações devem ser informadas ao Ministério Público e aos órgãos de fiscalização. As internações voluntárias são efetivadas nas unidades terapêuticas. Na verdade, elas não podem ser efetivadas, né? Então, não são efetivadas em unidades terapêuticas. Esse é o que dispõe lá o artigo 23A, parágrafo 9º. Vamos ver as disposições legais, ó. Justamente o parágrafo 9º que a gente ainda não viu, o restante, os demais a gente já leu, né? Já vimos as disposições. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Então, qualquer modalidade de internação, ela não pode ser feita nas comunidades terapêuticas. Tá bom? Com isso, fechamos mais uma questão ali que fala sobre os internamentos. De novo, tema recorrente, né? Venho falando diversas vezes na aula, mas é importante frisar para você ler, para você se atentar a essas disposições, tá bom? Mais uma questãozinha para a gente. Ao elaborar uma sentença condenatória em um processo pela prática de determinado crime, na dosimetria da pena, após haver fixado a pena base, o juiz verifica que o acusado possui uma condenação anterior transitada em julgada por porte ou posse de droga para consumo pessoal. Artigo 28. Cuja pena aplicada, prestação de serviços à comunidade, fora cumprida 3 anos antes da prática do delito objeto do processo em julgamento.
Diante da situação narrada, deverá o magistrado a agravar a pena base, ainda que tenha sido fixada no máximo da pena culminada legalmente ao crime, reconhecendo a reincidência. Manter a pena base, pois a condenação anterior pelo fato previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343 não gera reincidência. Aqui está certo. Isso é o que traz o informativo. Opa, apagou aqui. Informativo 1048 do STF. Tudo bem? A gente já vai verificar esse informativo. Atenuar a pena base, pois a pena de prestação de serviço à comunidade não produz eficácia, não, né, incorreto. D. Manter a pena base, tendo em vista o tempo decorrido entre a extinção da pena aplicada anteriormente à prática do crime objeto do processo, não também. Atenuar a pena base, pois o fato previsto no artigo 28 é contravenção penal e não gera reincidência, também não é contravenção penal, né? Vamos ver aqui o informativo número 1048 do STF. A condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, porte de droga para uso próprio, não configura reincidência. Perfeito? Então, aqui, uma questão que cobra justamente o entendimento do Tribunal Superior, um informativo ali do STF, né? E vamos para mais uma questão, a nossa penúltima questão, tá bom? Sobre a lei de drogas. Entre as atividades de prevenção ao uso de drogas, conforme a lei número 11.343 de 2006, está ou a. Isso daqui é uma disposição lá do artigo 19, tá bom? Da lei de drogas, que são as atividades de prevenção, certo? A. O tratamento de todos os usuários, não, né? Independente dos seus locais de moradia, de suas condições financeiras e do tipo de droga do qual fazem uso. Errado. Internação compulsória do usuário sem prévia autorização individual ou familiar, tendo em vista a preocupação. Incorreto também, né? Repressão àqueles que vendem drogas e estejam circulando no entorno dos locais onde haja usuários de tratamento não é uma das atividades de prevenção. Afastamento das atividades exercidas pelo sujeito usuário de drogas com vistas à redução e circulação da droga, também incorreto. E estabelecimento de políticas de formação continuada para profissionais da educação nos 3 níveis de ensino. Correto. Olha o que dispõe o artigo 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 10. O estabelecimento de políticas de formação continuada na área de prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação, nos 3 níveis de ensino. Perfeito? Então, aqui fala sobre as formas de prevenção, né? Quais as formas vão ser, quais medidas vão ser tomadas, né? Para prevenir o uso de drogas. Tudo bem? É bom também dar uma lidinha nesse artigo 19, que pode ser objeto da sua prova. Perfeito? E agora vamos para a nossa última questão de hoje. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. De acordo com a Lei 11.343 de 2006, é correto afirmar que o CISNAD articula, integra, organiza e coordena as atividades relacionadas à prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Perfeito. Aqui está pedindo, né, a finalidade. A finalidade do CISNAD. Perfeito? E é exatamente essa a finalidade: articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas à prevenção do uso indevido, né, de drogas. E aqui a gente pode fazer um mnemônico com o nome Caio. Tudo bem? Vamos ver as demais alternativas. Pratica a prevenção, a repressão e criminalização de pessoas envolvidas com a produção não autorizada, consumo e o tráfico ilícito de drogas em todo o território brasileiro. Errado, né? Retira do convívio social cidadão usuário de drogas, visando torná-los menos vulnerável e assumir comportamentos de risco para o uso indevido, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Incorreto também. D. Promover a socialização das drogas no país. Aqui já não precisa nem ler o restante. Fomenta a criação do serviço de atendimento telefônico anônimo para recebimento de denúncias. Usuários dependentes de drogas ilícitas. Aqui é o serviço da polícia, né? Seria o serviço da polícia. Vamos ler aqui o artigo 3º. O CISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar, e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social dos usuários dependentes de drogas e a repreensão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Então aqui a gente tem o nosso mnemônico, Caio. Perfeito? Então, essas foram as questões que eu trouxe hoje para a gente trabalhar. Encerro essa bateria de questões. Espero que vocês tenham gostado dessa bateria que eu trouxe para vocês e que seja de grande valia na prova de vocês, na prova aí que vai cair a lei de drogas, tudo bem? Espero que vocês tenham uma boa prova e até mais. Lembre-se de seguir o Focus Concursos nas redes sociais. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.